Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa Mãe Maria Santíssima, salve Maria. Dando continuidade ao estudo do nosso tratado, nós entramos no número 183 e ele vai falar da figura bíblica desta perfeita devoção. Qual que é a figura bíblica? A história de Rebeca e de Jacó. Lá em Gênesis 27 nós vemos que Jacó ele recebe a bênção de Isaac devido ao engenho da sua mãe. Rebeca e Jacó, a história de Jacó é um negócio muito interessante nessa perfeita consagração. Por quê? Porque ela vai dizer justamente do engenho de sua mãe em conseguir que Jacó fosse abençoado. Veja, Esaú ele vende o direito de primogenitura para Jacó. Uma história que todos nós conhecemos, né? Esaú chega com fome depois da caça e ele quer comer, e Jacó está fazendo um prato de lentilhas ali e me dá esse prato. E Jacó fala, não, eu te dou esse prato, mas você vende o seu direito de primogenitura. Fala que se lasque o direito de primogenitura, eu estou com fome, me dá o prato. Me vende. E ele vai lá e vende o direito de primogenitura. E vai dizer que anos depois que isso aconteceu, Rebeca, ela vai garantir que esse direito, essa compra tenha sido realmente efetuada e esse direito de ser abençoado seja realmente satisfeito. Como é que ela faz isso? Ela usa de uma santa astúcia toda cheia de mistério. Como é que isso acontece? Isaac, ele já estava velho, já estava cansado, cego já, e ele, prevendo a sua própria morte, ele chama Esaú para que Esaú pudesse receber a bênção. Só que ele fala, Esaú, vai, e Esaú era um caçador exímio, né? Ele fala, Esaú vai caçar, traz uma caça do jeito que eu gosto, a gente vai comer e depois da refeição eu vou te abençoar. Rebeca, que já estava de olho em toda essa situação, ela observava todo o andar da casa, ela manda chamar Jacó. Jacó vai até ela e ela fala para Jacó, Jacó vai até o nosso rebanho, pega 2 cabritos, mata os 2 cabritos, traz para mim, arranca as peles do cabrito, traz o cabrito com as peles arrancadas, eu vou preparar o assado do jeito que seu pai gosta e você vai receber essa bênção. Rebeca prepara os 2 cabritos, Rebeca pega roupas de Esaú, coloca em Jacó. Jacó ele não era peludo como Esaú, então aquelas peles dos cabritos elas vão para os braços de Jacó, vai para a nuca de Jacó. Jacó, com aquelas peles e a roupa de Esaú, se encontra com seu pai fica receoso, fica com dúvidas, porque ele fala assim, a voz é de Jacó, mas ele está dizendo que é Esaú e ele está vindo com a caça, a suposta caça. E o pai toca no filho e vê que o filho é peludo por causa das peles do cabrito, mas ainda está com dúvidas por ser a voz de Jacó. Ele come, ao terminar de comer ele vai dar o beijo em Jacó. Ao dar o beijo em Jacó, ele sente o perfume de Esaú por causa da roupa e as dúvidas deles se dissipam. E ele, sem dúvida alguma, vai e abençoa Jacó a partir daquele momento. Qual que é a bênção que é dada por Esaú? Ele é abençoado com o orvalho do céu, com a fecundidade da terra, e ele é colocado como o senhor de todos os seus irmãos. E uma das coisas mais importantes, ele vai dizer assim, que seja amaldiçoado todos aqueles que te amaldiçoarem, e seja abençoado todos aqueles que te abençoarem. É a bênção que o próprio Deus deu para o seu pai Abraão.
E ele estava dando agora para o seu filho Jacó. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Logo após que essa bênção ser dada, Jacó sai, chega Esaú. Isaac fica todo surpreso e ele fica ciente do seu engano, ciente de que foi enganado e longe de se retratar, muito longe dele se retratar, ele ao contrário, ele reconhece nessa situação, o dedo de Deus. Ele reconhece que é a vontade de Deus sendo feita. Então ele não se retrata, ele não fica bravo, ele não dá nenhum tipo de reprimenda, nem em Jacó, nem em Rebeca, que fez usou desse tipo de astúcia, né? Mas Esaú, a reação de Esaú é uma reação. Esaú fica entre gritos, ele acusa e ele pergunta para o pai se ele não tem nenhum tipo de bênção para ele. E nessa parte os santos padres eles vão dizer para nós que essa é a figura daqueles que facilmente tentam conciliar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Veja, Esaú pouco caso fez de sua primogenitura. E Esaú queria uma bênção, e essa bênção foi dada para Esaú, mas foi uma bênção terrena. O pai deu uma bênção para Esaú, mas foi uma bênção terrena. E ele continuaria sujeito ao seu irmão. Isso causou em Esaú um profundo ódio e um desejo de matar o seu irmão. E ele só não foi morto efetivamente, Jacó só não foi morto por causa da proteção de sua mãe Rebeca e por causa dos conselhos dela. E a interpretação dessa história de Jacó vão dar para nós, os santos padres e as correntes posteriores aos santos padres, eles vão dar para nós que Jacó é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus predestinados. E Esaú é justamente a figura dos réprobos. Jacó a figura de Jesus e dos predestinados, ou seja, o corpo místico, e Esaú a figura dos réprobos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.